Fala pessoal, tô aqui para falar um pouco do Manaus Chess Open. Acho que esse vídeo vai entrar no meio dos vídeos da Olimpíada, mas eu decidi gravar ele agora porque senão, né, se for esperar terminar os vídeos da Olimpíada, que são 11 partidas, quando eu for falar do Manaus Chess Open vai fazer, sei lá, 2 meses que o torneio acabou já. E aí eu decidi fazer o vídeo agora. Foi um torneio que eu gostei bastante de participar. O Manaus Chess Open foi realizado de 10 a 17 de outubro, voltei semana passada de viagem. Como sempre, um torneio muito bem organizado, já tá na terceira edição. Quem acompanha sabe que eu venci as duas primeiras edições, 2022 e 2023. E, bom, esse ano não consegui fazer o tri, né? Foi passada a coroa para o GM Rafael Leitão, que venceu o torneio do início ao fim, jogou muito bem, né? Retornou aí em grande estilo, tá de parabéns, Rafael jogou muito. Mas é sempre um prazer jogar em Manaus. Esse ano eles tiveram outros dois eventos, que foram o Campeonato Brasileiro Rápido e o Campeonato Brasileiro Blitz, que também foram realizados lá. Eu tive a sorte, a felicidade de vencer o Rápido e o Blitz fiquei em terceiro. Segundo entre os brasileiros, o vice-campeão do torneio, que aí foi considerado campeão brasileiro, é o M. Nathan Filgueiras, de Santa Catarina. Foi assim porque o campeão do Blitz foi um M. argentino, Leandro Perdomo, e aí o título de campeão brasileiro foi para o segundo lugar. Também fiz uma simultânea em Manaus para 20 jogadores. Foi bem legal, foi um evento muito especial, né? Eles estavam super animados, me receberam com muito carinho. E, bom, por isso que eu gosto bastante de jogar lá em Manaus, sempre sou recebido muito bem pelos participantes, pela organização. Adoro lá, o torneio é muito bem organizado. Durante o vídeo aqui eu acho que eu vou tentar colocar algumas fotos que eu tirei para vocês poderem ver o salão de jogos, o hotel, essas coisas, que eu acho que eles fazem com muito capricho, assim, eles fazem de um jeito muito, muito caprichado. Isso desde 2022, então deixo todos os parabéns aí sempre para a organização do Manaus Chess Open e agradeço pelo convite, né? Espero estar de volta ano que vem. Enquanto me chamarem, eu vou lá. O meu torneio, o clássico, foi um torneio razoável, eu achei. Eu fiquei em sexto lugar. Perdi alguns pontinhos de rating, mas acontece. Eu tive uma derrota na quarta rodada, né, ainda no começo do torneio. Ganhei as três primeiras e perdi na quarta rodada para o Roberto Molina. Foi uma partida bem intensa, bem confusa, mas ele jogou muito bem, principalmente no apuro. E estava bem equilibrado até o fim, mas eu cometi um erro bem sério. E o Molina aproveitou a chance para fazer um ataque de mate, assim, muito rápido. Foi uma partida bem legal, bem interessante, mas ele levou a melhor, bem merecido, assim, jogou muito bem. E a partir daí foi um torneio meio de recuperação. Eu empatei mais duas partidas no meio do caminho, com o Lucas Cardoso e com o Cubas, o grande mestre José Cubas, o MF Lucas Cardoso, foi na sexta rodada, e com o Cubas na sétima. E na nona rodada, se eu vencesse, dificilmente teria chances, não tinha chances de título, mas eu acho matemáticas, mas eu poderia ficar até um top 3 ali, joguei contra o GM Everaldo Matsura. Tentei me arriscar um pouquinho, mas no fim acabou empatando. Então eu fiquei em sexto lugar. Não foi um resultado tão ruim, eu acho, né? É claro que quando você chega como campeão do torneio, qualquer coisa que não seja título vai ser considerado uma piora, né, em relação ao resultado do ano anterior. Mas mesmo assim, eu gostei das minhas partidas. Eu queria mostrar para vocês a partida que eu gostei mais, que foi jogada na penúltima rodada contra o Matheus Mendes, Domingues Ribeiro, que é um CM, um jovem jogador aí que está progredindo também, está quase com 2.300. E era uma partida importante, porque eu precisava ganhar para chegar na última lutando, pelo menos para estar no pódio ali, para tentar ficar entre os três primeiros. Então foi D4, D5, cavalo F3, cavalo F6, joguei G3. Quero levar para uma Catalã, que é uma abertura que eu tenho jogado regularmente até nos últimos meses, né, principalmente esse ano. Mas essa ordem ela tem a vantagem de evitar algumas outras aberturas. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque geralmente a Catalã, a ordem principal dela é C4, E6, cavalo F3, cavalo F6 e G3. Mas isso dá algumas alternativas para as pretas. Então, do jeito que eu joguei aqui, foi mais para tentar tirar dele algumas opções que talvez ele pudesse jogar. É claro que isso dá também outras possibilidades para as pretas, né? Por exemplo, ele pode jogar bispo F5 aqui e tirar o bispo primeiro, para depois jogar E6 e ficar uma posição mais de eslava. Também era uma possibilidade. Mas o Matheus costuma jogar muito com E6, então ele foi para as posições normais dele aqui. Joguei bispo G2, agora ele fez C5, e quando ele faz C5, aí finalmente eu jogo C4 para levar para as posições de Catalã, porque agora eu já estava ameaçando transpor para uma outra abertura. Porém, também é possível jogar rock nessas posições. Eu joguei assim contra o GM Rafael Leitão no rápido. Foi C por D4, cavalo por D4, E5, cavalo B3. E é uma posição bem interessante também, leva para um jogo desequilibrado.
Eu acabei vencendo essa partida depois de várias emoções. A partida no rápido, no caso. Mas eu joguei C4 aqui. E aí o Matheus faz D por C4, que acaba transpondo para uma variante bem popular da catalã, né, que poderia ser alcançada pela linha principal, e é uma linha que ele tem jogado recentemente. Se ele jogasse C por D4, eu ia rocar mesmo, e a gente tem uma posição que tende a ser um pouquinho mais confortável para as brancas. Depois de D por C4, dama por D4, troca as damas, mas as brancas ficam com essa pressão aqui na diagonal, esse bispo ele é muito forte. Peão de C4 ele vai cair eventualmente, e aí as brancas vão ter uma vantagem posicional interessante, ele bem confortável por causa do bispo de G2. E se ele jogasse cavalo C6, aqui eu posso escolher entre roque direto, que ainda poderia transpor para a partida, ou jogar C por D5, ED e roque. E a gente tem uma posição de Tarrasch, que é uma outra abertura bem popular, mas geralmente o cavalo já está em C3. Aqui com o cavalo em B1 eu tenho um jogo um pouco mais flexível. Mas bom, eram alternativas que ele podia ter entrado com certeza. Ele jogou D por C4, e aí roque, cavalo C6. Essa é uma linha... Bom, ele poderia ter jogado C por D4, e aí vai transpor para uma posição que a gente estava vendo, dama por D4, tome, cavalo toma. Isso aqui é bem... transpõe para uma linha que eu acabei de mostrar. Mas ele jogou cavalo C6. A ideia dessa variante é que as pretas querem colocar uma pressão rápida em D4 já para tentar liquidar o centro, né? Então, ele toma em C4 e tenta forçar uma troca ali em D4 também, para já ficar um centro aberto, e pode trocar as damas também, né? Então, tem duas formas de jogar essa posição aqui. Uma delas é ir para um final, jogando D por C5. Então, tem muitas partidas na base com essa posição aqui. D por C5, dama D1, torre D1, bispo toma C5, cavalo BD2. Aí joga C3, né, para debilitar a estrutura das brancas, B por C3 e roque. E fica esse final ainda com várias peças no tabuleiro, onde as brancas têm um pouco mais de chance, tem algumas chances, né, de vantagem, tem um pouco mais de possibilidades, porque o bispo coloca uma pressão na ala da dama, e dá para jogar cavalo B3, C4, ganhando um pouco mais de espaço. Mas as pretas têm uma posição bem sólida. O mais importante é que a posição das pretas aqui não tem nenhuma fraqueza clara, nada que a gente pode ver assim que é uma fraqueza na posição, um ponto onde eu vou pressionar. Então assim, é um jogo que objetivamente é um pouquinho melhor para as brancas, mas eu vou ter que trabalhar muito bem tecnicamente. E o Matheus, ele é um jogador que joga bastante final, assim, né? Um pouco diferente da maioria da molecada, que prefere jogar posições de ataque, posições dinâmicas. O Matheus tem essa característica de jogar vários finais, assim, de jogar posições simplificadas, e ele se defende bem também. Então eu acho que essa linha é uma que não incomoda ele, assim, né? Ele não estaria triste de ir para esse final, ele jogaria tranquilo. Por isso, eu decidi pela variante mais jogada, que é uma linha um pouco mais ambiciosa, dama A4. Esse é um pouco mais ativo, as brancas criam essa cravada, e libera a casa D1 para a torre, né? Então eu estou tentando, com esse lance, explorar a minha vantagem de desenvolvimento. Por já estar rocado, pelo rei dele ainda estar no centro. A ideia é justamente jogar em cima disso. Ele joga aqui bispo D7. Agora, C por D4 não é um lance que resolve os problemas das pretas, porque depois de cavalo por D4 ele começa a ter um problema sério aqui em C6. E aí quando dama por D4, o bispo toma C6. As pretas jogam bispo D7, que a princípio parece tudo ok, né? Porque vai trocar algumas peças. Só que as brancas têm um lance bem importante aqui, que é torre D1. Então esse é um lance bem importante, né? Eu coloco mais pressão na coluna D. Ele não pode tirar a dama, senão o bispo toma D7. Então ele joga bispo toma C6, mas aí dama por C6, BC6 e torre por D4. E as brancas vão recuperar o peão em C4 e ele vai ficar com essa fraqueza em C6 que eu vou pressionar também. Agora é um tipo de final que já é bem mais agradável jogar de brancas, porque a pressão na coluna C vai ser muito chata e ela vai ser bem duradoura, assim, vai durar muito tempo. Na base tem várias partidas que as brancas ganham esse final, e hoje em dia a teoria já considera ele um pouco melhor para as brancas mesmo. Tem uma variante antiga aqui que é dama por D1. E aí dama por D1, bispo toma C6, as pretas sacrificam a dama por torre bispo e o bispo de casas brancas, né? Antigamente isso aqui era considerado jogável, mas hoje em dia, depois de dama C2, já está estabelecido assim, a teoria que as brancas têm vantagem. O peão de C4 vai cair e não é tão difícil de construir uma barreira ali para limitar o bispo de C6 com F3 e E4. Bom, isso é só uma explicação bem breve da abertura, mas o Matheus jogou bispo D7, que é o principal hoje. Aí dama por C4. Aqui ele tem uma opção de escolha também, né? Ele pode jogar C por D4, cavalo por D4 e torre C8. Essa é uma linha bem popular.
Geralmente segue cavalo C3, cavalo por D4, dama por D4, bispo C5 e dama H4. É uma posição que as brancas, assim, as pretas, elas quase igualaram já. A posição está quase igual, só que ainda não está totalmente igualada porque o preto tem um problema imediato, que é o peão em B7 caindo, e as brancas estão fazendo lances ativos, como torre D1 e bispo G5. Então, ainda dá para colocar um certo desconforto aqui na posição das pretas, dá para fazer um pouco de pressão. É o tipo de linha que, se as pretas souberem tudo, ele vai conseguir igualar, mas sem saber tudo é um pouco difícil. Mas ele jogou uma outra variante, que eu acho até que é a mais jogada, B5. É um lance bem concreto também, né? Bem ativo. Esse lance ele é possível porque tem um golpe tático. Se dama por B5, cavalo por D4, ataca a dama duas vezes, e quando dama D3, bispo B5, ele ganha também o peão de E2. Então não dá para tomar o peão em B5. Aí eu joguei dama D3. Agora, pode ser que nos próximos lances eu já considere jogar, por exemplo, D por C5, e aí sim o peão de B5 é um problema sério, então ele joga C4, dama D1, e agora as brancas têm a ameaça de cavalo E5, né, por causa da torre lá em A8, então ele joga torre C8, bem natural. Aí é interessante porque a gente tem uma posição curiosa, né, a impressão que dá é que as brancas desperdiçaram vários tempos nos últimos lances, porque eu joguei dama A4, dama por C4, dama D3 e a dama voltou para casa inicial. Olha esse rolê que a dama deu, né? Enquanto isso, as pretas foram expandindo, né? Ele jogou bispo D7, jogou B5, C4 e trouxe a torre. A impressão que dá é que eu simplesmente desperdicei muitos tempos e ele conseguiu desenvolver toda a ala da dama. Só que não é tão simples assim, né? Isso é uma coisa legal da teoria moderna de aberturas. Tem muitas ideias que parecem que são posicionalmente erradas, mas na verdade elas fazem todo sentido quando você analisa de outra forma. Porque na realidade, deixa eu tirar essas setas para não ficar tão confuso. O que acontece aqui é que as peças pretas, embora estejam desenvolvidas, elas não estão muito bem colocadas. Por exemplo, se a gente pegasse esse bispo aqui e colocasse ele em B7, aí daria para falar, não, beleza, o preto tá linda a posição, né? Porque o bispo tá bem, em B7 ele tá fazendo oposição ao bispo de G2 e não atrapalha a coluna D, então tá super tranquilo. Só que em D7 ele tá meio mal colocado. Ele tá atrapalhando as peças pretas e principalmente obstruindo a coluna D aqui, mas o ponto principal é que ele não faz nada em D7. Esses peões que avançaram, por um lado eles ganharam espaço e ganharam tempo em cima da dama, mas por outro eles são alvos que as brancas podem pressionar também. Então eles são pontos de contato que eu posso usar para enfraquecer a estrutura das pretas. É interessante perceber como essa volta toda da dama, ela serviu. Por um lado as pretas se desenvolveram, mas por outro não se desenvolveram da forma ideal e os peões agora estão um pouco expostos. Agora, claro, a questão é como que as brancas vão tirar vantagem disso. Bem, tem vários lances que as brancas podem fazer aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, inclusive, na ordem de popularidade. Torre 1 é o mais jogado, faz muito sentido para colocar um outro peão no centro, né, para avançar E4. Bispo G5 é o segundo, também tem sentido. O bispo ficar numa posição ativa e depois as brancas podem desenvolver esse cavalo por D2. B3 é o terceiro mais jogado, também tem bastante lógica, né? Como eu disse, os peões ali que avançaram, eles podem se transformar em fraquezas, então essa ruptura com B3 é uma forma de tentar criar já algum ponto fraco na posição das pretas. E até cavalo E5 é um lance bastante considerado aqui, já colocando uma pressão imediata em C6 e D7. Mas eu joguei um lance que é ainda menos popular que esses, só que eu tinha visto em algumas partidas recentes, que é bispo F4. É um desenvolvimento natural também, é um lance normal. O bispo fica bem em F4, né? Ele tira várias casas das peças pretas, como o D6, por exemplo, que poderia ser usado por esse bispo. Então, eu não vou entrar muito aqui nos detalhes mais profundos da abertura, né? Vou mostrar de um jeito mais simples. Ele desenvolveu o bispo para E7, bem natural. E agora eu jogo o cavalo C3. Por que era importante fazer bispo F4 primeiro e não cavalo C3 direto, né? Porque se eu jogo o cavalo C3 direto aqui, ele pode continuar avançando com B4 e meu cavalo não tem uma casa muito boa. Ou ele volta para B1, que é uma casa passiva, ou ele vai para A4, que é uma casa fora de jogo. Então nenhuma das duas é muito ideal. Só que com o bispo em F4, depois de bispo B7, cavalo C3 é interessante. Porque se B4, cavalo B5. E as pretas não têm um jeito bom de lidar com a casa D6, com a entrada do cavalo em D6. Ó aqui, ó, isso é possível porque o bispo está em D7. Então tá vendo? O bispo em D7 atrapalha bem as peças pretas. Mas essa posição ela é possível de ser jogada para as pretas, tá? É uma posição jogável. Só que é muito difícil entrar nesse tipo de posição sem saber que dá para jogar, achando na hora, como a gente costuma dizer. Então eu achava que
tinha uma chance grande dele não fazer B4 aqui, porque tudo bem, preparando com o computador você sabe que dá para jogar, mas na hora é difícil de ter certeza que pode deixar esse cavalo entrar em D6. Então ele fez o lance mais natural, que é A6, reforçando o peão em B5. Agora eu joguei A3, importante, evitando o B4 das pretas. Ele jogou roque. Tudo bem natural aqui, né? Da parte das pretas, tudo bem normal. Só que como eu tô já com o cavalo em C3 e o peão em A3, dá para fazer E4. Então eu já consigo pegar um centro, um espaço legal no centro com esses peões. E mais importante, o centro de peões das brancas ele é bem forte, mas ele é especialmente promissor por causa da ameaça de D5. Ele já tem que começar a pensar nesse avanço. Na verdade, aqui eu já ameacei ganhar uma peça, né? Ameacei D5 e D6 depois e ganhei o bispo de E7. Então as pretas já tem que tomar cuidado com isso. Ele reagiu da forma mais natural nessa posição, que é cavalo A5. Esse é um lance bem típico, bem temático, porque agora D5 não vem com ganho de tempo, e ele tem também um contrajogo com cavalo B3, aqui ele vai explorar essa casa que ficou fraca por causa do avanço do peão de A. Tinha uma partida do Jing Liren, campeão mundial, com B4 na base, que também é um jeito possível de jogar, né? A por B4, cavalo B4. O cavalo parece bem estável aqui em B4, ele defende A6 e fica de olho na casa D5. Nessa partida foi jogado dama E2, dama B6 e cavalo E5, e as brancas tiveram uma pressão. Tomar em D4 aqui claramente é muito perigoso, por causa de torre D1, e essa dama vai ter que ir lá para A7 para defender o bispo. Só que depois de cavalo por C4 ele já tem problemas de novo com a casa D6. Então não jogou dama por D4, mas depois de cavalo E5, as brancas estão se organizando bem aqui com torre D1, bispo E3, e ele está controlando essa casa também D3, né? Para o cavalo preto não pular para D3. E o Jing acabou vencendo essa partida. Mas cavalo A5 foi um lance que eu analisei, isso aqui ainda estava na minha preparação, porque para mim era bem natural. Cavalo A5 e o Matheus jogou isso sem pensar muito. E agora vem um detalhe importante, porque essa posição ela acontece em algumas partidas na base, já tinha umas 3 ou 4 partidas nessa linha, e em todas essas partidas, ou quase todas, foi jogado dama C2. Porque, claro, cavalo B3 é um lance que vai incomodar a torre de A1 ali, e só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, se joga H3, e aí cavalo B3, torre B1, bispo C6, fica difícil de organizar as peças das brancas porque eu não posso tirar a dama aqui de D1 por causa da pressão em D4. O cavalo fica batendo em D4, né? Além disso, ele já está pressionando D4 e ele está controlando a casa D5. Esse é um cenário muito bom para as pretas, porque uma hora ele começa a ameaçar o contra-jogo com a 5 e B4 usando a maioria na aula da dama. Então, em algumas partidas, o pessoal joga dama C2 para liberar a casa D1 para a torre. Só que quando eu estava analisando a posição, eu descobri, com a ajuda do computador, óbvio, que dama E2 é o lance certo. Dama E2 é uma jogada mais precisa. Então ele joga cavalo B3, foi o que ele fez, né? Segue o plano, torre A D1. E aqui foi o primeiro momento que ele desviou do que eu tinha analisado, da minha preparação, com dama B6. Um lance bem natural, apesar de tudo, né? Eu não tinha analisado isso, mas é bem lógico também. A dama fica bem em B6 e libera a casa D8 para a torre, se necessário, e também continua preparando ali aquele contrajogo com A5 e B4 na ala da dama. O que eu tinha analisado mais era A5, tentando já imediatamente romper com B4. E aqui as brancas jogam D5. Ele tem um problema, né? Que é se B4 eu tenho D6 e o bispo ficar preso, eu vou tomar em E7 depois de jogar bispo D6. Então ele joga E por D5. Tem que jogar E por D5, mas a ideia é que agora as brancas fazem não E por D5, o branco faz E5 para tomar de peça em D5, só que primeiro desvia esse cavalo aqui. Cavalo E4, cavalo por D5, e ele já começa a ter muitos problemas, tanto na coluna D como com esse cavalo que está caindo. Cavalo EC5, só que agora as brancas têm uma ideia bem concreta, E6. Liberando a diagonal desse bispo aqui, né, que estava fechada. O ponto aqui, toma de bispo, e aí cavalo por E7. Dama por E7, bispo D6. Essa é a ideia, ganhando uma qualidade. Aí segue dama F6, bispo F8, torre F8. E essa posição ela é vantajosa para as brancas. Ainda continuava um pouco mais a minha análise, porque não está tão acabado também o jogo, né? Ele tem um peão pela qualidade, tem a casa D3, então as pretas também têm algumas ideias aqui que eu preciso tomar cuidado. Mas isso aqui é uma vantagem clara para as brancas. Essa era a minha linha principal. Quando ele fez dama B6, eu já tive que pensar um pouco, né? Mas eu sabia que o caminho era D5, né? Eu tinha um sentimento, uma intuição muito forte de que tinha que ser D5 porque era um lance que funcionava em várias posições. Então eu pensei um pouco, eu considerei algumas ideias, mas eu senti que eu tinha que fazer o D5 funcionar rápido.
Porque se eu der tempo dele jogar torre D8 e bispo C6, eu não vou conseguir avançar mais o peão. E se eu der mais um lance para ele, ele vai fazer A5 e B4. E também já desestabiliza a posição das brancas. Então, quando é assim, você percebe que o adversário está muito próximo de se organizar, que ele vai conseguir ativar as peças, é a hora que você tem que jogar da forma mais ativa possível. Então eu fiz D5, depois de calcular algumas consequências. Por exemplo, uma linha que eu fiquei um tempo calculando aqui foi B4. Ele, sem jogar A5, ele joga B4 direto para tentar abrir a coluna B. Mas as brancas têm D6 nessa posição. E, bem, voltar o bispo para D8 vai ser muito ruim para ele, então ele tem que jogar B por C3. D por E7 ganha um tempo importante na torre, torre de F8. Essa foi uma posição que eu analisei por um tempo. E eu pretendia jogar bispo E5 aqui, que parecia um lance bem interessante, porque eu ameaço ganhar uma peça, né? Eu ameaço tomar em F6 ali, o bispo tá caindo em D7. Então, se ele joga torre por E7, a diferença é que agora eu volto o bispo. O bispo toma C3. E fica uma posição que o material tá igual, mas claramente muito melhor para as brancas, né? Porque esse bispo ele é muito forte. E eu vou começar a criar ideias de ataque em cima daquele rei, com a ajuda desse bispo, com cavalo E5, por exemplo, em breve. O computador diz que isso aqui pode ser jogado pelas pretas, só que tem que fazer C por B2 e se dama por B2. Agora, o único lance que resolve é bispo B5. Essa já é uma jogada difícil de ser feita, eu acho. Porque ele vai entregar ali em F6, só que sobra dama C7. Então já eu acho que é algo difícil de perceber no tabuleiro. Afinal, se ele fizer torre por E7 direto, bispo F6, GF, dama F6 e as pretas perdem, né? Porque ele tá com as peças todas presas aqui e eu tô criando um ataque ainda. No mínimo passando o cavalo de F3 até H6. Mas era mais simples B toma C3 nessa posição, voltando. Eu cheguei também a pensar nisso, e aí eu vi torre por E7, bispo G5 parecia muito bom, porque eu ameaço E5. E ele não pode tirar a torre da cravada, porque aí eu tomo em F6 e cai D7. Só que eu pensei que nessa posição ele tinha E5, defendendo o cavalo com a dama. E me pareceu que essa posição ele conseguiria manter um pouco de controle. Só que na verdade, as brancas ganham material aqui com uma ideia tática que eu não tinha visto. Cavalo por E5, torre E5, bispo F6, dama F6, torre D7. As brancas têm peão a mais, tem uma vantagem clara. Essa era uma possibilidade, B4, mas eu achava que devia ser bom para mim. E a outra era o lance que ele fez na partida, que é bispo C5. Porque, claro, ele não pode ainda tomar em D5 pela mesma ideia, né? E5 e cavalo por D5 é ganhador. Então ele jogou bispo C5, que faz bastante sentido, ativa esse bispo antes de eu jogar D6, né? E esse aqui é um momento crítico e interessante da partida, porque eu joguei D6, que para mim parecia ser o caminho certo. Jogar D6 para depois tentar ganhar mais espaço com E5 e quem sabe cavalo E4 e começar a ativar minhas peças. Foi um lance interessante D6, mas não é o melhor. Na verdade, a melhor continuação aqui é D por E6, que eu também considerei, mas eu vi o seguinte: bispo toma E6, aí agora E5. Esse cavalo não tem casas muito boas, né? Por exemplo, se cavalo G4, cavalo E4, e depois eu já tô jogando H3 e o cavalo não tem para onde ir. Se ele for para H6, eu tomo em H6 e tô ganho. Mas ele joga cavalo H5, ganhando um tempo em cima do bispo. E agora, as brancas têm uma vantagem clara, mas eu preciso jogar bispo E3. Eu cheguei a considerar essa possibilidade. Bispo toma E3, F toma E3. Para manter, a estrutura fica estranha, a estrutura das brancas, é verdade, mas o cavalo fora de jogo ali em H5 é um problema muito maior para ele. Porque muitas vezes eu tô ameaçando ganhar esse cavalo, né? Se eu conseguir encaixar um G4 aqui, assim, o cavalo tá preso. Então, por exemplo, se ele joga G6, ele defende o cavalo, mas enfraquece várias casas. Aí, cavalo G5. E ele vai ter problemas tanto nas casas D6 como F6, né? E isso parece já muito difícil para as pretas, talvez perdido mesmo. Então ele pode jogar bispo G4, mas aqui, aparentemente, depois de torre D6, realmente o branco tá muito bem. Dama C5, torre FD1. E isso realmente deixa as pretas numa situação bem difícil. Eu já tô trazendo a outra torre para D5. E ele não tem tempo de tomar em F3 aqui para pegar o peão de G5, porque bispo F3 surge o problema do cavalo preso ali. Então D por E6 era melhor. Mas eu joguei D6 que parecia um lance muito bom, porque eu tô ameaçando ganhar mais espaço, né, com E5 e cavalo E4. E principalmente porque se eu jogar E5 no próximo lance e ele não tiver como fazer cavalo D5, o cavalo vai ter que ir para uma casa ruim de qualquer forma. Então o lance das pretas agora é meio forçado, bispo C6. Aí eu fiz E5, e a gente tem um momento crítico da partida para as pretas. Porque o Matheus jogou da forma... Ele fez o lance que eu estava esperando e que parece ser o mais natural, que é cavalo D5. Parece bem lógico você pôr o cavalo nessa casa para trocar o cavalo de C3 aqui, né? Para simplificar um pouco.
mas era melhor cavalo D7. Esse era o jeito certo das pretas jogarem, simplesmente deixando o cavalo ali bloqueando o peão de D6. Só que quando o cavalo E4, essa é uma posição interessante, porque ele tem que jogar muito bem aqui para não perder o controle, para não ficar bem pior. Por exemplo, nesse momento só tem um lance que garante o equilíbrio para as pretas, que é cavalo D4. Ele tem que trocar imediatamente o cavalo de F3, porque se ele faz algo como, não sei, H6, só para controlar umas casas, cavalo H4. E em seguida eu passo a dama para a ala do rei ali, dama H5 ou dama G4, e isso já dá um ataque ganhador muito rápido assim para as brancas. Então ele joga cavalo D4, cavalo por D4, bispo D4, e essa posição ela é mais ou menos equilibrada. As pretas, com um bom jogo, conseguem manter o controle. Mas eu acho que ainda seria agradável de jogar de brancas aqui. Eu faço cavalo G5, bispo G2, rei G2. Agora, ele tem que tomar cuidado com dama E4, né, que é uma ameaça muito forte. Vou atacar H7 e D4, então ele faz H6 primeiro. Cavalo F3 e volta o bispo. E, bom, o jogo segue. As pretas... O computador da igualdade, então a gente pode dizer que as pretas com o jogo correto vão conseguir manter o controle. Só que eu ainda posso tentar incomodar ele com o bispo D2, por exemplo, e passar a dama para a ala do rei. Passar a dama lá para G4. De modo geral, assim, o branco ainda tem uma vantagem de espaço por causa desses peões e principalmente por causa do peão passado. Então, na prática, é um pouco mais chato para ele. Mas com o jogo correto deve estar equilibrado mesmo, deve estar igual. Mas na partida ele jogou cavalo D5, como eu disse, era o que eu estava esperando. E aqui eu percebi que tinha uma continuação muito boa, que parecia ser bem forte, mas eu não tinha tanta certeza, né? Então eu calculei por um tempo, calculei bem assim a posição, mas eu resolvi seguir a minha intuição, né? É algo que eu faço, não faço com muita frequência nas minhas partidas, mas é justamente por isso eu estou tentando desenvolver mais esse hábito de jogar de uma forma mais intuitiva, né? Não precisando calcular tudo até o fim. Eu calculei bastante as consequências dessa posição, mas também confiei bastante no que eu estava sentindo da posição. Então eu joguei cavalo por D5. Se ele joga aí por D5 E6, parece muito ganhador para as brancas, né? Vai abrir rapidamente a posição ali e eu vou ter um ataque já em cima do rei. Então ele joga bispo toma D5. E eu passei um tempo considerando uma continuação que parecia muito boa para mim, que era cavalo G5. Porque aí quando o bispo toma G2, dama C2 primeiro, é um bom intermediário, ameaçando mate ali, e ele não tem tempo de fazer H6, né? Então ele joga G6. E aí quando o rei por G2 é diferente, porque essa posição, sempre que as pretas fizerem H6, eu volto o cavalo para E4 e ele tem muitos problemas ali. Porque ele já moveu o peão para G6. Então depois jogo como cavalo D4, dama C3. Assim, diz aqui a máquina que tá com vantagem decisiva já para as brancas, e realmente eu acho que tá com vantagem decisiva, porque não vejo um jeito dele evitar cavalo E4, por exemplo. Mas eu percebi que tinha uma continuação que parecia ainda mais forte, que me chamou muito mais atenção. E apesar de Cavalo G5 ser uma continuação mais segura, que mantém o controle ali, que eu consigo... Eu sei que eu tenho uma vantagem, tá tudo sob controle, eu decidi realmente seguir a minha intuição no que parecia que era o lance mais forte, que era a torre por D5. Daí eu calculei esse sacrifício de qualidade e entrei, né? Então ele joga aí por D5. Agora eu tô pronto para começar um ataque na ala do rei. Tem duas formas de fazer esse ataque. De novo, tem uma forma mais lenta e um jeito mais agressivo. Eu vi que dava para jogar cavalo H4, que parece bem... Parece muito bom, na verdade. Eu tô passando a dama para G4 e já tá caindo D5. Dama G4 e cavalo F5 é a ideia, né? Então, por exemplo, eu vi uma defesa assim. Cavalo D4, dama G4, cavalo E6, cavalo F5, joga RH8, daí bispo toma D5, tá ameaçando tomar em E6 e mate em G7, então ele joga dama A7 para defender com a dama, caso o bispo tome E6. Mas eu pensei, bem, nessa posição provavelmente eu posso jogar um lance tipo H4, e parece que tá muito bom para mim, porque eu tenho um peão pela qualidade, tenho um peão passado muito forte em D6, as peças estão mais ativas e ele tá todo passivo, né? A posição dele tá muito travada. E de fato isso aqui é uma posição ganhadora mesmo para as brancas, mas do jeito que eu joguei na partida é ainda mais forte. Então em vez de cavalo H4 eu fiz cavalo G5, porque eu percebi que essa era uma continuação muito mais contundente assim para as pretas, né? Eu tenho aquela ameaça de dama C2 também, assim como dama H5 às vezes, e já tô tocando em D5. E essa posição ela pareceu muito difícil das pretas segurarem, realmente é muito difícil. Porque, por exemplo, se ele joga dama B7, defende com a dama, aí eu tava contando com E6 e sigo abrindo a posição, né? Já tô ameaçando aqui E7, D7, se F por E6, dama por E6, rei H8, bispo toma D5. Ele não tem uma casa boa para essa dama, porque, por exemplo, se ele tirar a dama para cá,
eu tenho dama G8 e mate com cavalo F7. Então ele joga dama A7, precisa controlar a casa F7, mas agora eu venho com dama H3, ameaço o mate em H7. E quando H6, no mínimo tem bispo E5, que já é matador, né? Ele não pode tomar o cavalo, eu tô jogando dama por H6 no próximo, o rei tá todo preso. Ele pode ter no máximo um bispo F2 aqui, eu vou jogar RG2 e vou dar mate. Então, essa posição já fica bem desesperada para as pretas. Talvez o melhor que ele tenha é H6, mas depois de cavalo por F7, ele vai ter que devolver o material, né? Torre F7 é F7, dama F7, dama D1. E aqui as brancas têm um par de bispos e um peão passado muito forte, além do rei mais seguro, né? Então são muitas ideias, assim, são muitas vantagens posicionais para as brancas. O lance crítico contra cavalo de 5 é H6. Essa era a variante mais que eu tinha que calcular melhor, né? Porque senão eu só perdi um tempo com o cavalo, se eu não souber o que fazer depois do H6. Mas eu tinha visto uma continuação bem forte, que era cavalo por F7. Por isso que eu gostei dessa partida até, porque eu acho que a decisão ela não é tão óbvia assim. Ela é óbvia quando você vê a partida. Mas eu já estava associando torre por D5 com o cavalo G5 e o sacrifício em F7. O que significa ficar com uma torre a menos, né? Porque eu já sacrifiquei uma qualidade e vou sacrificar uma peça. Então eu vou ficar com uma torre inteira a menos. Mas eu calculei e achei que era bom, porque eu vi se rei por F7, dama H5, cheque. Ele não pode subir com esse rei. Se ele sobe rei E6, bispo H3, é mate, né? Torre F5, dama F5. Então ele volta, mas aí bispo D5, rei H8, bispo toma H6 e mate, né? Não tem o que fazer. Então ele tem que tomar de torre. Só que agora o bispo toma D5. Essa torre está cravada e eu estou ao mesmo tempo ameaçando avançar os dois peões, né? D7 e E6, os peões vão engolir as peças brancas ali. Então, o tempo que eu fiquei calculando essa posição, não consegui achar uma defesa para as pretas. Algumas variantes que eu analisei foram torre de CF8, aí E6. Quando a torre para F4, em vez de tomar a torre, eu jogo E7. Dou um cheque descoberto. Se torre F7, bispo toma F7. Se ele tomar de torre, eu promovo. E se ele tomar de rei, dama F3. Então, rei H8. Só que agora sim, G por F4, né? Agora sim, porque ele não pode tomar em F4. Então, ele joga torre E8. E aqui tem mais de um jeito de ganhar, mas bispo F7 é bem simples. Cavalo D4 e dama G4. Ele não pode mexer a torre, mas se ele jogar dama C6 eu tomo e jogo torre D1, por exemplo. E é questão de tempo até a posição desabar, né? Porque esses dois peões são muito fortes. E ele não pode nem tirar o cavalo porque vai levar um D7 daqui a pouco. E se jogar naquela posição depois de bispo D5, cavalo D4, dama H5. Aí era parecido, assim, torre de CF8 leva E6. Torre para F4, E7 do mesmo jeito. H7 G para F4. E a diferença até a meu favor é que agora a dama está controlando a casa E8 aqui. Então eu vou ganhar essa torre e vou ficar com qualidade a mais. Fora o rei dele que está muito exposto. Então outra linha que eu analisei foi dama A7. Só que aí E6 e quando torre para F4 vem um intermediário bom. Porque até aqui as linhas que a gente estava vendo era com E7. Só que eu posso jogar D7 nessa posição, cortando a comunicação da dama ali com a ala do rei. Isso é muito forte porque ganha um tempo na torre de C8. E aí eu vou pôr o outro peão na sétima. Então esses dois peões eles avançam muito rápido nessas linhas, né? Eles avançam extremamente rápido. Torre de CF8 E7 cheque. E quando rega 8 eu promovo. E8 dama. Já tô com duas damas, daqui a pouco eu vou ficar com uma terceira, né? Porque o plano é jogar D8 dama no próximo. Então H6 levaria o cavalo para F7, não, mas não é uma linha tão óbvia, eu acho, porque implica isso, de ficar com torre a menos e confiar nos peões passados ali, e eles vão realmente varrendo tudo no caminho, né? Eles vão avançando muito rápido. Então ele tentou, aqui ele pensou um tempo e tentou criar uma outra defesa, torre de C E8, porque a ideia dele é que se bispo por D5, dama por D6, aproveitando a cravada. Mas eu joguei de outra forma. Dava para jogar bispo D5, mas eu percebi que era até mais forte dama H5. Quando H6, forçado, cavalo para F7. E aí é aquela mesma ideia que a gente viu em posições parecidas. Se torre F7, bispo D5, dama 7 E6, tá bem ganho. Então ele jogou dama B7. Essa era nisso que ele estava baseando a defesa, né? Que o cavalo fica meio preso aqui. Meio não, tá bem preso em F7. Mas quando eu calculei a linha com dama H5, eu percebi que eu calculei até o fim essa sequência também. Aqui eu jogo E6. E agora eu tô atacando com a dama também em D5. Então ele não tem como defender esse peão. Você joga a torre por F7, rei por F7, dama F7, bispo D5 ganha da dama.
Então ele joga a torre por E6, só que agora eu não faço o bispo toma D5 primeiro, porque depois de dama por F7, ele vai ficar com torre a mais. Dama toma, rei toma, torre 1, cavalo D4. E ele vai terminar com uma peça a mais, na verdade, né? Mas eu tenho um intermediário ganhador, que é cavalo por H6. Afinal, se torre por H6, bispo D5 cheque ganhando a dama. Porque se rei H7, bispo toma H6. E aí ele tá ficando com... Tá levando mate, né? Também tá levando um ataque ganhador. Por exemplo, G6 para ganhar um tempo em cima da dama, toma em F8 com cheque. Cheque descoberto. Quando GH5, bispo B7, quem tá com torre a mais agora são as brancas. Então ele joga G por H6, só que aí bispo toma D5. A diferença é que, com a coluna G aberta, quando ele joga dama F7, pelo lance que ele fez, eu tenho dama G4 e recupero a torre. E aí é aquilo, né? Eu recupero a torre com 2 peões a mais, par de bispos, peão na sexta, ou seja, posição totalmente ganhadora. Então rei H7, bispo toma E6, ele jogou dama F6. Eu tinha calculado dama G6, mas aqui eu vi uma linha muito boa para as brancas, que era dama por G6, rei G6 e D7, né? Avançando o peão o máximo possível. E aí, se cavalo D4, bispo G4, controla o cavalo. Se ele tentar fazer H5, tem um recurso bom aqui para converter o final, que é torre 1. Quando HG4, torre 8. E ele não tem tempo de segurar a promoção ali, né? Afinal, assim, cavalo C6 é o único lance que ele pode fazer, mas aí torre E6. Se torre F6, torre por C6. E promovo. Então ele jogou dama F6, mas agora é só uma questão de coordenar as peças brancas, né? Bispo D5. Ele não pode tomar em D6 porque dama D7, ganhando o bispo. Então jogou cavalo D4 para tentar trazer o cavalo de volta, mas aí torre 1. Eu já estou ameaçando aqui um ataque muito forte, né? Estou ameaçando, por exemplo, torre 7, bispo E5. Jogou cavalo F5 para evitar, mas aí bispo E4 é bem simples, simples e bom. E aqui o tempo dele já estava acabando também, né? Ele jogou dama G6, troca as damas de G4, cai o cavalo e aí acabou, né? Tá bem perdido, então ele abandonou. Bom, foi uma partida interessante, com bastante momentos de cálculo. Depois, quando eu passei ela, eu vi que não foi tão ideal assim da minha parte, né? Principalmente porque quando eu jogo E5 ali, ele tem cavalo D7, e aí o jogo tá mais ou menos equilibrado. Mas o cavalo D5 parecia bem natural, que foi o que ele fez. E eu gostei bastante por essa decisão que eu tomei aqui, que não era a única, na verdade, tinha outras possibilidades, como aquele cavalo G5. Mas o sacrifício da qualidade é realmente a linha mais forte, e principalmente ele é muito forte por causa do cavalo G5. Só que, claro, isso envolve o sacrifício do cavalo em F7 também, que vai deixar as brancas com torre a mais, torre a menos, mas com esses dois peões passados que são monstruosos, né, que avançam muito rapidamente, e acabou que eles decidiram a partida, mesmo ele montando uma defesa bem interessante. Bom, então é isso, pessoal. Queria mostrar minha partida preferida no Manaus Chess Open. Foi um torneio, como eu disse, já muito bem organizado, então vou registrar mais uma vez os parabéns para a organização, bem como os parabéns para o Rafael pelo título. E é isso. Espero estar de volta ano que vem e fazer mais partidas interessantes. E agora continuamos com as análises da Olimpíada. Então, valeu. Se você curtiu, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever aí no canal, de compartilhar, divulgar, etc., que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima aí, retomando as atividades do canal. Então, valeu.